Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar o tema da manifestação de Bolsonaro, das frases que Bolsonaro falou e da repercussão que deu. Será que essa manifestação a favor da anistia de fato foi útil e atingiu sua finalidade? É exatamente isso que vamos olhar. E também o comportamento da esquerda, vamos tratar de maneira geral como contribuiu também para a tramitação da anistia começa a andar no Congresso Nacional. Observe aqui que essa frase que Bolsonaro falou virou meme. Pode ver aqui no jornal O Globo. Isso daqui fez com que a manifestação da anistia, até de pessoas que não acompanham essa situação de anistia, tá seguindo suas vidas normalmente, sem acompanhar a política, chegou ao conhecimento de todo mundo. E principalmente quando ele fala ice cream de maneira errada e também vendedor de pipoca, isso daí faz com que o pessoal procure saber o que ele estava querendo dizer e também decifrar o que Bolsonaro estava dizendo na manifestação. Eu não sei até que ponto é verdade que Bolsonaro não tem uma formação acadêmica boa para falar inglês. Ou se isso daí foi alguma jogada do próprio Bolsonaro para chamar atenção e causar empatia com o público brasileiro. Observe que é de conhecimento público que a maior parte do brasileiro ele não tem fluência em inglês. Não são pessoas que possuem inglês como segunda língua, fazendo com que a população, especialmente baixa renda, classe média, tenha muita simpatia. Podemos dizer que quem fala fluentemente inglês no Brasil é uma pequena parcela da população. E uma vez que Bolsonaro ele fala o inglês errado, o inglês que a população de maneira geral falaria por não ter o domínio da língua, isso aí causa empatia e também foi utilizado pelo ex-presidente Bolsonaro, exatamente para atrair os holofotes, a atenção de todo mundo, tanto de esquerda como de direita, e das pessoas que não estão seguindo política. Eu vi vários vídeos de pessoas divulgando memes, fazendo com inteligência artificial, Bolsonaro com um saco de pipoca, é, por causa da fala que ele disse, fez também ele cuspindo, né? No trecho da frase dele que aparenta que ele tá falando isso. Mas o que é o ponto central? Aqui, ó, Bolsonaro faz o vídeo aprendendo inglês. Observe que ele gostou sim dessa repercussão que deu. Todo mundo estava querendo fazer ele de chacota, estava querendo diminuí-lo na internet por meio de meme, principalmente a esquerda, mas deu o efeito reverso. Isso daí eu não. Fica difícil de precisar se foi proposital ou não. Mas o que adianta você é exatamente o que? Bolsonaro ele tem um vínculo muito grande com os Estados Unidos e Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos também, em contato direto com Trump e companhia. Eu não sei se isso daí foi arquitetado, foi planejado, esse tipo de situação. E no mínimo é de se estranhar o assessor de comunicação dele, principalmente estava num carro com outros políticos, não chamar a atenção dele para ele não falar esse tipo de coisa. Que é, no mínimo, uma precaução que o assessor tem de dar da pessoa falar o quê? Não diga isso para não causar repercussão negativa, algo nesse sentido, e tem um roteiro sim de toda manifestação e toda fala pública desse tipo de pessoa. Mas mesmo assim ele pegou, ele já antecipadamente ele disse que o inglês dele não era bom. Isso daí já para dar um salvo-conduto no que ele vai dizer. Aí depois ele falou do jeito dele, né? A respeito da condenação. E o foco é o quê? Ele fala disso daí, a frase que ele disse, e no final das contas todo mundo foi tentar interpretar e viu o que ele estava querendo dizer. É, e foi exatamente isso aqui, ó, que foi vendedor de pipoca e vendedor de sorvete, salvo engano, ó. Cadê? Ó, vendedores de pipoca e sorvete foram condenados por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Foi exatamente isso que ele estava querendo dizer. E observe também que esse daqui, o suposto professor de inglês dele, é Gustavo Gaia, que é o youtuber e deputado federal da base do governo, que está
dizendo que está ensinando inglês para Bolsonaro. Isso daqui parece até uma encenação dos dois. Até o rosto de Bolsonaro tá cara de rir e Paulo Guedes também simulando que está ensinando alguma coisa. Aí, isso daí é algo para ter muita atenção. E, ó, Paulo Guedes do PL, né? Aí eu não sei se de fato essa situação da fala errada de inglês dele foi proposital ou não. Um outro ponto interessante é o que aconteceu a situação que muita gente não estava acompanhando do da anistia e outras pessoas até para ganhar fama, ter uma visibilidade maior, começaram a fazer piadas e também memes e isso daí causou um efeito rebote, um efeito até negativo para a esquerda e toda a população agora tem conhecimento do que está sendo a anistia. Aí, isso naturalmente vai dar força, conforme eu vou mostrar para vocês, para ter a quantidade de assinaturas mínimas para dar o rito de urgência. Observe esse daqui, esse vídeo do TikTok que eu peguei de um comediante falando a respeito da situação do Bolsonaro. Vou botar 30 segundos só por exemplificação. Virar o velho que toma golpe no WhatsApp ou o velho que vai em passeata do Bolsonaro. Esse é o dos meus maior. Puta que pariu. É um dos. Eu de verdade, eu tenho. Caralho, do nada virar um velho. Com a bandeira do Brasil, ser um velho com a bandeira do Brasil, vendo o Bolsonaro tentar falar inglês. Não é possível que. Chega em casa, saindo daqui, liga o celular, ou vai ver ele tentando falar inglês. Sua autoestima vai melhorar muito. Você fala, não, eu não sei nada inglês. Aí você vê ele. Mano, não é possível que não teve uma pessoa que fez, calma, ele tá tendo um derrame. Não é possível que ele, tipo, ninguém do lado dele, popcorn, Earth Queen, sellers, e ele traduz depois. Depois ele vem na sequência, popcorn é pipoca, né, pessoal? Observe como o povo tá todo mundo rindo e tá dando repercussão. E o mais interessante são os comentários aqui do lado direito. Tem essa pessoa aqui, ama o Bolsonaro, ele consegue fazer seus inimigos falar o tempo todo dele. Ele conseguiu fazer os inimigos falar do absurdo cometido no 8 de janeiro. Observe que esse pessoal daqui, ó, Bolsonaro, fonte inesgotável de piadas, ó, isso daqui, ó, faz com que o pessoal tenha engajamento. Ó, meu inglês, ó, e todo mundo tá tratando a matéria. Isso naturalmente pressionou muito os deputados para tomar atitude a respeito dessa anistia e ele está atingindo o objetivo central dele. Observe aqui, ó, já nessa matéria do G1 de política, há 2 dias atrás, dia 10, que o projeto de anistia atinge a assinatura por rito acelerado na Câmara. Isso daqui, ó, por si só, já foi uma derrota para o governo. Ele atingiu o objetivo dele, falando propositalmente ou não aquele inglês, com a finalidade de chamar a atenção, e conseguiu. Ele já tem um número de assinaturas, e o que causa maior espanto é o quê? É a base do governo, ele tá votando com o Bolsonaro. Isso daí é complicado, principalmente para o PT, e mostra a desarticulação dele. E aqui na Globo, o que também causa estranhamento, é a imprensa, ele falar o quê, ó? Conseguiu reunir as assinaturas necessárias do projeto, aqui perdoa as condenações de vândalos. Aqui a própria Globo, ela não está mais falando que são golpistas. E significa que o discurso de golpe em Brasília está perdendo muita força e também no número político também está perdendo e na imprensa. Lembrando ainda que a própria Gleisi Hoffmann, ela já falou que poderia haver alguma coisa relacionada à anistia. Isso mostra que o PT está cedendo. E aqui, ó, já tem 259 assinaturas, só precisaria de 257, salvo engano. Tem 2 a mais. E já mostra também a eficácia que teve da manifestação de Bolsonaro. Tendo muitas pessoas ou não, ele conseguiu furar a bolha dele, atingir inclusive esquerda, direita e quem estava desconectado da situação e está achando agora um absurdo vendedor de pipoca e vendedor de sorvete ser preso. O que eu também quero chegar aqui é o que? Aqui são as listas de deputados que assinaram. O PL já era esperado, né? Ó, PSD aqui, ó. Isso daqui é centrão. União Brasil é a base do governo. Se vocês olharem, União Brasil tem cargos sim no governo.
Esse Avante, que eu não sei informar, MDB é um país fisiológico, ele sempre está na situação. O Novo é aceitar votar. Ó, Avante, ó. Observe que aqui, ó, tem deputados que estão votando a favor desse PL, que é a base do governo. Ó, republicanos aqui, ó, que é algo, digamos assim, que é um partido dividido. Tem o Tarcísio de Freitas, que é muito perto de Bolsonaro, e também tem gente que é perto de Lula. É o popular centrão, mas querendo ou não, o governo do PT não está conseguindo segurar esse pessoal daí para não votar e não aprovar essa anistia. E tá dando ar já que vai terminar perdendo e vai passar essa anistia do pessoal que depredou no 8 de janeiro. Ó, União Brasil de novo aqui, ó, MDB, ó, PSD, ó, Republicanos, ó, PP, ó. Inclusive, isso daqui é até para Hugo Mota verificar do próprio partido dele quem é que está votando. Que ele está fechado com o governo federal, com o PT, e tem muita gente do União Brasil, Cidadania, Republicanos, todo mundo assinando aqui a lista. Aí isso aqui vocês podem conferir até na própria matéria da Globo. Ó, do PSDB, ó, de Alckmin, vice de Lula, assinando favorável. Isso daí por si só mostra a queda da articulação e também a eficácia que deu dessa manifestação, né, da anistia do Bolsonaro. Tendo muita gente ou pouca, ele conseguiu furar bolha, pelo menos nas mídias sociais. E todo mundo já está ciente do que aconteceu e pressionando esses deputados, fazendo com que ele vote favorável à anistia. Não sabemos como vai ser no Senado, mas por si só, isso daí é uma derrota grande para o governo Lula e que o PT ele tem que ficar muito atento à sua base. Ele distribui muito ministério, mas ninguém é fiel à pauta do PT. Se vê que está perdendo, já começa a abandonar o barco. Aí, isso daí por si só, o PT tem de ter as devidas precauções, se não quiser ter essa grande derrota, como está se caminhando para ter. Inclusive, pode causar sim uma certa crise institucional com o próprio STF. Eu vou ficando aqui. Eu peço que todos comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para chegar ao máximo número de pessoas para ficarem cientes da repercussão que teve tanto a manifestação como os memes e também a quantidade de assinaturas já no Congresso Nacional a respeito da anistia. Já atingiu o mínimo na Câmara dos Deputados e se tiver tramitação em passado, depois vai para o Senado. Aí iremos ver a próxima etapa. Muito obrigado a todos, até a próxima.